Seul parecia estranhamente imóvel naquela tarde cinzenta, como se a cidade inteira contivesse a respiração diante de algo que ainda não tinha nome, mas que todos sabiam estar prestes a emergir. Desde a morte de Kim Sai-hong, a atmosfera ao redor de seu caso havia se transformado em um nevoeiro pesado, carregado de rumores, especulações e um silêncio desconfortável que pairava sobre cada esquina. Muitos acreditavam que tudo já havia sido dito, investigado e enterrado, mas, ao contrário do que parecia, nada estava realmente resolvido. E a prova disso veio quando a família da atriz decidiu romper sua própria quietude e revelar uma coleção de documentos que mantiveram escondidos por meses, como se aguardassem o momento exato em que o impacto seria maior e mais perigoso. A decisão caiu como um raio em um céu já turbulento. A família entregou à imprensa investigativa um pacote lacrado contendo um USB criptografado, várias fotos impressas, capturas de tela de mensagens salvas manualmente, 3 folhas de um diário escrito à mão e uma pasta com relatórios que, segundo eles, haviam sido enviados anonimamente pouco antes da morte da atriz. O gesto levantou imediatamente uma pergunta inevitável: por que essas informações foram guardadas em segredo durante tanto tempo? A família alegou que temia represálias, manipulação e sumiço de provas. No entanto, várias pessoas próximas garantem que esse receio não era o único motivo, havia algo mais profundo e mais obscuro, algo que agora começava lentamente a se revelar. Para compreender a dimensão dessa revelação, era necessário revisitar o passado, mas não sob o ângulo superficial que dominou as manchetes, e sim sob a luz fria de uma lente investigativa. Quando as primeiras controvérsias envolvendo Sai-hong vieram à tona, poucos notaram o peso psicológico que se acumulava sobre ela. Endividada, pressionada e carregando uma série de compromissos que não conseguia mais cumprir, a atriz se viu cercada por expectativas que não podia atender. O escândalo do acidente de carro, ainda que devastador, foi apenas uma peça pequena de um quebra-cabeça muito maior. Por trás das câmeras, conflito entre ela e certas pessoas em sua vida, algumas famosas, outras completamente desconhecidas do público, parecia crescer em silêncio, formando rachaduras que só agora começam a ser visíveis. Entre os novos materiais divulgados pela família, o USB se destacou imediatamente. Técnicos digitais independentes confirmaram que o dispositivo havia sido criptografado com um método antigo, mas altamente específico, frequentemente usado para dados pessoais que não deveriam ser acessados por terceiros. Isso levantou um ponto intrigante. Se Sai-hong realmente queria esconder algo, por que não destruiu o USB? Por que deixá-lo guardado entre objetos pessoais tão comuns? Como se desejasse que alguém o encontrasse um dia. Dentro dele, havia um conjunto de mensagens que nunca havia sido visto antes. Não eram conversas completas. Muitos trechos estavam faltando, sugerindo que foram apagados ou nunca chegaram a ser salvos corretamente. Traço. Mas o que restava deixava uma sensação amarga de alerta. Algumas mensagens falavam sobre pressões externas, alguém influente demais e uma preocupação constante com a própria segurança emocional. Embora o nome de Kim So-eun não aparecesse explicitamente nessa primeira leva de arquivos, a atmosfera das conversas e certas referências indiretas pareciam apontar para alguém cuja presença pesava sobre ela de forma ambígua e profundamente emocional. Além disso, surgia a figura de um novo personagem, alguém identificado apenas pela inicial S. Segundo a família, S era uma amiga de longa data de Sai-hong, uma colega que estudou com ela durante os anos mais turbulentos da adolescência. Em um depoimento reservado, compartilhado com os jornalistas que tiveram acesso ao material, S relatou ter encontrado Sai-hong em um café de Yeonnam-dong, 3 meses antes de ela falecer. De acordo com esse testemunho, a atriz chegou ao local visivelmente abalada, com os olhos inchados e as mãos trêmulas. Ela permaneceu ali por quase 2 horas, chorando de maneira contida, tentando falar, respirar, explicar, mas sem conseguir concluir uma frase inteira sem interromper-se com soluços. Se recorda claramente que Sai-hong repetia frases desconexas como "não posso mais esconder",
Isso vai destruir muita gente e não foi só culpa minha. A localização exata desse encontro foi confirmada através de registros de GPS encontrados no celular antigo da atriz, um modelo ultrapassado que ela raramente usava, mas que, curiosamente, ainda continha logs detalhados de deslocamentos. Apesar de ter sido restaurado poucos dias após o episódio, a presença desses arquivos levanta uma suspeita alarmante: ou o telefone não foi restaurado corretamente, ou alguém restaurou propositalmente os logs para parecer que haviam sido apagados, quando na verdade estavam ocultos. Especialistas em segurança digital consultados para analisar os dados afirmaram que certos padrões de atividade no aparelho não combinavam com o uso normal, sugerindo a possibilidade de monitoramento, acesso remoto ou até espionagem doméstica, algo que, embora ainda sem confirmação, adiciona uma camada de inquietação ao já complexo quebra-cabeça. Mas a parte mais perturbadora talvez seja a discrepância temporal entre documentos antigos e declarações recentes. Investigadores independentes apontaram que parte das datas apresentadas pela equipe legal de Kim So-eun não coincide com as datas registradas nos arquivos brutos extraídos do USB. Alguns detalhes específicos, como metadados de fotografias, horários de backup automático e registros de localização, contradizem diretamente afirmações oficiais já apresentadas à mídia. Isso não significa, automaticamente, houve manipulação, mas abre espaço para uma série de perguntas incômodas que ainda não têm resposta. Entre os papéis impressos entregues pela família, havia também um trecho de diário escrito à mão que parecia ter sido rasgado às pressas. As frases eram curtas e telegráficas, como se Sai-Ron estivesse tentando registrar pensamentos que não queria esquecer, mas não tinha coragem de desenvolver plenamente. Uma das frases mais enigmáticas dizia: "Eles disseram para eu ficar quieta. Mas como posso ficar quieta sabendo o que sei?" O pronome eles aparece várias vezes, nunca especificado, nunca explicado. Isso gerou diferentes interpretações. Alguns acreditam que ela se referia à indústria, outros, a pessoas específicas, provavelmente poderosas o suficiente para influenciar decisões nos bastidores. Enquanto isso, uma série de imagens incluídas na pasta levantou ainda mais dúvidas. Em versões anteriormente divulgadas pela imprensa, certas fotos pareceram cortadas em ângulos estranhos, deixando perguntas sobre quem estava presente fora do enquadramento. Porém, as versões originais não apenas incluíam o cenário completo, como também mostravam detalhes que mudavam completamente a narrativa pública. Objetos, reflexos, sombras e até partes de conversas capturadas por acaso começaram a sugerir que alguns encontros aconteceram em contextos todos ignorados pela mídia, e talvez até pelas próprias autoridades. O fim do parte 1 se aproxima quando emerge um ponto crucial: durante os últimos 18 meses. Nenhuma dessas informações apareceu oficialmente nos registros investigativos. Nada disso foi requisitado, analisado ou sequer mencionado pelos responsáveis pelo caso. É como se o material nunca tivesse existido, como se estivesse escondido à vista de todos, aguardando o momento em que sua revelação causaria o máximo de impacto. E agora, com tudo exposto, uma questão ecoa silenciosa e desconfortável pelos corredores da mídia investigativa: se essas evidências realmente são autênticas, quem, e por que, garantiu que permanecessem enterradas por tanto tempo? Quando as novas evidências vieram à tona, Seul pareceu despertar de um torpor coletivo. As primeiras horas após a revelação foram caóticas, jornalistas disputavam cada bit de informação, especialistas digitais correram para analisar metadados e advogados das duas partes se reuniram às pressas, conscientes de que aquilo poderia mudar totalmente o rumo do caso. Era como observar um enorme tabuleiro sendo virado de ponta cabeça, tudo o que se acreditava saber começava a ruir, enquanto novas perguntas surgiam, mais afiadas, mais perturbadoras e, sobretudo, mais difíceis de ignorar. A reação da opinião pública foi imediata. Redes sociais explodiram em debates acalorados, vídeos de análise começaram a se multiplicar,
e hashtags exigindo uma reabertura completa da investigação rapidamente subiram aos trending topics. O país parecia dividido. Havia os que viam as evidências como uma tentativa de incriminar Kim So-eun injustamente, e havia os que acreditavam que a verdade finalmente estava vindo à superfície, uma verdade incômoda, fragmentada, mas impossível de enterrar novamente. Mas, no centro de toda essa turbulência, havia um elemento ainda mais enigmático: a autenticidade do material. Os documentos pareciam reais demais para serem ignorados, mas nebulosos demais para serem tratados como conclusivos. Para resolver essa questão, especialistas em perícia digital foram convocados. Entre eles, o mais renomado era um analista forense conhecido por derrubar casos inteiros apenas interpretando padrões de compressão de imagem. Quando teve acesso às fotos originais, seu veredicto foi inquietante. Não havia sinais claros de edição nas imagens brutas. Os metadados batiam com os aparelhos utilizados por Sai-Hong e coincidiam com os horários registrados em seu calendário digital, o que sugeria que pelo menos parte do material era genuína. No entanto, a análise dos áudios revelou um cenário mais complexo. Um arquivo em particular, lidado pelos investigadores de VoiceFile 07, chamava atenção não apenas pela sua extensão de 4 minutos e 31 segundos, mas pelo conteúdo carregado de emoção e tensão. Nele, uma voz feminina, atribuída a Sai-Hong, parecia discutir com alguém sobre pressão, contratos e culpa. A voz masculina que aparece brevemente é quase inaudível, envolta por ruídos de fundo que dificultam a identificação. Os especialistas confirmaram que não havia evidências imediatas de deepfake, mas também ressaltaram que certas partes do áudio apresentavam oscilações de frequência típicas de dispositivos com microfone danificado. Isso criava um dilema intrigante: se o áudio era real, revelava um clima de angústia que pouco aparecerá na superfície da vida pública da atriz. Se fosse manipulado, era uma obra extremamente sofisticada, portanto, suspeita. Enquanto isso, a equipe jurídica de Kim So-eun se movimentava rapidamente. Em uma coletiva de imprensa marcada pela rigidez e cuidado com cada palavra, seu advogado declarou que o material divulgado não deveria ser considerado válido até que sua fonte fosse investigada. Ele questionou a legalidade da obtenção dos arquivos e sugeriu que alguns deles poderiam ter sido adulterados, principalmente considerando o hiato de meses entre a morte da atriz e a divulgação pública. A equipe de defesa também destacou inconsistências no diário manuscrito, não na caligrafia, mas no tipo de papel utilizado. Diferente do que Sai-Hong costumava usar em anotações pessoais conhecidas. No entanto, talvez a revelação mais chocante de toda essa segunda onda de investigação não fosse o USB, as fotos ou o áudio. Um documento adicional, escondido entre as páginas da pasta entregue pela família. Quase despercebido no início, o arquivo foi batizado pelos especialistas de documento K-17. Tratava-se de um relatório interno de 12 páginas, supostamente escrito por um ex-funcionário de uma das empresas envolvidas na gestão da carreira de Sai-Hong. O relatório descrevia episódios de tensão extrema, pressões veladas e reuniões a portas fechadas nas quais certos acordos de silêncio teriam sido discutidos. Um trecho específico chamou a atenção: se isso vazar, todos caem juntos. A frase, solitária e sem contexto, parecia apontar para algo maior do que apenas um desentendimento entre artistas. Sugeria que havia uma rede mais ampla, talvez formada por empresários, figuras influentes e até indivíduos fora da indústria, que tinha interesse direto em manter determinados acontecimentos longe da luz pública. O problema é que o autor desse documento desapareceu completamente das redes sociais, o que apenas alimentou especulações e teorias. À medida que mais especialistas analisavam o conteúdo, surgia um padrão inquietante. Várias das datas mencionadas nos arquivos pareciam se alinhar com momentos de intensa atividade profissional para Kim So-eun e Sai-Hong, sugerindo que eles se encontravam com mais frequência do que a mídia imaginava. Testemunhas começaram a aparecer, algumas confiáveis, outras nem tanto,
afirmando ter visto os dois juntos em anos que não constavam em depoimentos oficiais. Um funcionário de estúdio alegou tê-los visto discutindo acaloradamente após uma gravação em 2019. Já um vizinho do prédio onde Sayron morou por um tempo relatou ter visto um homem alto, de boné, visitando o local em horários incomuns. Nunca havia mencionado isso antes porque, segundo suas próprias palavras, não queria se envolver em problemas que não eram seus. Toda essa confluência de dados, testemunhos e possíveis pistas começou a formar um mosaico complexo. De cada novo fragmento parecia contradizer ou reforçar algum elemento já conhecido. Com isso, surge uma nova pergunta: até que ponto a relação entre os dois se estendia além do que foi oficialmente reconhecido? A mídia, cautelosa devido à sensibilidade do assunto, evitava afirmações conclusivas, mas o fato é que cada evidência levantava novas possibilidades, algumas profundamente inquietantes. Quanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, ou se afastar ainda mais o Ministério Público recebeu uma enxurrada de petições públicas exigindo que o caso fosse reaberto. A pressão popular atingiu níveis raramente vistos, com protestos silenciosos em frente ao Tribunal Central de Seul, velas acesas em memória de Sayron e cartazes pedindo transparência. O movimento cresceu tanto que organizações de direitos humanos passaram a acompanhar o caso, alegando que, se houvesse qualquer sinal de negligência ou manipulação nos estágios anteriores da investigação, uma revisão independente deveria ser conduzida. Mas, apesar de toda a agitação externa, o cerne da questão permanecia intacto. As evidências divulgadas eram suficientes para reabrir um caso desta magnitude? Especialistas jurídicos estavam divididos. Alguns afirmavam que sim, sobretudo devido ao documento K-17 e ao áudio. Outros insistiam que o material precisaria de validação mais profunda, considerando o tempo decorrido e a possibilidade de manipulação. A incerteza pairava como uma névoa densa sobre cada análise, cada reportagem, cada debate televisivo. O final deste capítulo da investigação deixa o leitor diante de uma imagem poderosa: o Tribunal Central de Seul ao entardecer. Luzes acesas refletindo no chão molhado pela chuva recente. Ali, entre advogados correndo contra o tempo, jornalistas revisando informações e cidadãos comuns observando em silêncio, está o epicentro de uma verdade ainda turva, mas que insiste em emergir. Enquanto a cidade respira fundo, guardando o próximo movimento das autoridades, a sensação que domina é a de que este caso está longe de terminar. A verdade, mais uma vez, parece se contorcer nas sombras, e desta vez, as sombras parecem mais densas, mais inquietas e mais indomáveis do que